Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Vamos iniciar agora a nossa lição. A lição de hoje é de número 6, que nos traz um tema: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto da lição nos fala: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra e de desolação ou destruição nos seus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas de louvo. O primeiro tópico da lição nos diz: Deus responde às orações de Neemias. Quem era Neemias? O principal personagem desta lição. A Bíblia nos diz em Neemias capítulo 1, versículo 1, que ele era filho de Acalias, nascido na Babilônia. Também ele era copeiro do rei, e o seu nome significa Deus consola. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, que era o rei da Pérsia e da grande império babilônico naquele tempo, Neemias agora recebe a visita do seu irmão Anani, que viera de lá de Jerusalém, trazendo algumas informações. Neemias, ao receber seu irmão, ele ali, a primeira coisa que faz é perguntar como estão os moradores de Jerusalém. Seu irmão não trouxe boas notícias para Neemias e começa relatando que os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos e que os moradores da cidade estavam vivendo em grande miséria, como também as portas que ficavam antigamente nos muros estavam todas queimadas. Neemias, meus irmãos, ao receber esta notícia, se entristece muito. E a Bíblia nos diz que ele agora vai orar e jejuar, buscar de Deus o socorro, para que Deus viesse entrar com providência e mudar aquele quadro. Neemias muito se entristeceu, pois eu acredito que ele esperava que seu irmão trouxesse uma notícia um pouco melhor dos moradores de Jerusalém. Neemias, ele se levanta em oração e em jejum, pedindo para que Deus mudasse o quadro daquela situação. Ele agora retorna para o seu trabalho como copeiro do rei, o qual era uma posição muito importante no reinado de Artaxerxes. Chegando para servir ao rei, o rei vê que o semblante de Neemias estava triste, indaga a ele o que estava acontecendo, e ele diz que estava triste porque o sepulcro do seu pai, como também a cidade, estava desolado e destruído. O rei agora, tocado pelo coração de Deus, fala para Neemias: o que você quer que eu faça? Neemias, após orar a Deus, pede a ele permissão para voltar para Jerusalém, reedificar os muros que estavam caídos e dar uma vida melhor para os seus contemporâneos, os judeus. O rei ali ouve o pedido que uma comitiva do exército acompanhe Neemias, como também dá cartas para que os governadores da além do rio, ao receber essas cartas, permita que Neemias passe e chegue em paz até Jerusalém. Neemias chega em Jerusalém. Foi grande o percurso da grande Babilônia até a chegada em Jerusalém. Demorou-se um grande tempo, e após ele adentrar em Jerusalém, alguns magistrados e outros moradores ali da cidade receberam Neemias. Mas só que, quando Neemias chega em Jerusalém, ele não relata nada o que ele veio fazer na cidade. Ele levanta de madrugada com alguns dos seus amigos, rodeia toda a cidade e os muros, e ver qual era a real situação daqueles muros, de qual grande era o estrago que estava aqueles muros. Passado-se a noite, vindo o dia, ele ali convoca todos os moradores de Jerusalém, os magistrados, anciões e os demais povos, para que viesse assim a explicar a situação dos muros e também o propósito que ele veio fazer em Jerusalém. O povo, ao receber aquela notícia e saber que Neemias veio reedificar os muros que estavam caídos, o povo se alegra
e ali há grande comoção e júbilo diante de todo o povo. Neemias ali traça uma estratégia de como será a construção dos muros e o povo ali começa a se animar. Neemias recomeça a construção do muro. Após fazer toda a estratégia de como seria a construção daqueles muros, Neemias coloca uns para levantar o muro, outros para limpar os entulhos e outros para trazer os materiais. O povo estava alegre, o povo estava animado por ver que aqueles muros que antes estavam caídos, agora iriam ser edificados. E todos começaram ali a batalhar e a construir os muros que estavam caídos. E Neemias, como um homem de Deus, sempre ali na frente, animando o povo para que nada viesse atrapalhar aquela tão grande obra, pois ele sabia que as mãos de Deus estavam sobre eles. E o povo, alegre, assim iniciaram a construção dos muros de Jerusalém. O levantamento dos muros causou grande oposição. Os inimigos que estavam ali na vizinhança do povo de Jerusalém, ao saberem que os muros estavam sendo levantados, eles, Sambalat, Tobias e Gesem, não queriam que aqueles muros viessem a ser levantados. E tentaram de todas as formas paralisar aquela tão grande obra. Sambalat, ele diz quem são esses fracos judeus. Mas que Sambalat não sabia que aquela obra não era obra de homem, mas sim obra de Deus. E os judeus, com certeza, tendo Deus na frente, iriam levantar todos os muros. Além de Sambalat, Tobias também zombou, dizendo: ainda que eles consigam de alguma forma levantar aqueles muros, mas vindo umas simples raposas, por certo derrubará toda a muralha. Eles zombaram, eles tentaram várias formas de impedir dos judeus levantarem os muros. Mas só que Neemias e os demais judeus estavam empolgados e estavam ali alegres porque Deus estava na frente. E eles continuaram até o levantamento total dos muros de Jerusalém. Os muros foram solenemente inaugurados. Apesar da grande oposição de Sambalat, de Tobias, de Gesem e dos demais inimigos do povo de Jerusalém, eles prosseguiram fielmente de dia e de noite, muitas vezes sem descanso, para ver aquela obra terminada. Então chegou o grande dia. Neemias e os demais levaram 52 dias para ter os muros totalmente erguidos. Mais de 2.600 quilômetros de muralhas foram construídas em 52 dias. Isso foi o sobrenatural de Deus na vida daquele povo. O povo estava empenhado. Neemias, um grande líder, voltado-se para Deus, na direção de Deus, conseguiu ali manter o povo unidos e empenhados naquela tão grande obra. Então chegou o final. Os muros já estavam erguidos, as portas colocadas no local. O povo agora com Neemias se reúne. Neemias pede que os levitas, os sacerdotes e todo o povo se consagrem para a grande inauguração daquelas muralhas. E chegando aquele grande dia, o povo faz uma grande passeata em torno do muro, louvando com certeza, exultando a Deus, glorificando, porque Deus estava na frente, Deus estava no controle, os inimigos caíram por terra e a vitória foi do povo de Deus. Então, após ele rodear a cidade, os muros, naquele grande dia da inauguração daquela muralha, eles pararam também em frente do templo, junto com os sacerdotes, e ali sacrificaram em agradecimento a Deus.
Neemias e todo o povo de Jerusalém perseveraram e conquistaram os seus propósitos. Os muros e a cidade foram reedificadas para a glória de Deus. Queridos, essa foi a nossa lição de hoje. E assim como Neemias, nós possamos também perseverar firmemente naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus me chamou. Ainda que se levante oposições se levantem contra nós. Mas saiba de uma coisa, que Deus, se Ele estiver na frente, com certeza todos os nossos inimigos cairão por terra. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição. Peço que os irmãos, se possível, deixem seu like aí, compartilhe, e aqueles que ainda não são inscritos no canal possam se inscrever, para que possamos assim alcançar mais pessoas com o estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Shalom, Adonai, povo de Deus.